Shalom, graça e paz. Você dá fruto? Afinal, o que é dar fruto? É sobre esse assunto que nós vamos estudar nessa aula. Eu quero te levar nos lugares um pouco mais profundos nas Escrituras. Além das letras, além da superfície da palavra de Deus, vamos mergulhar um pouquinho lá no profundo para ver o que está escondido. O que há escondido nas palavras de Deus? A Bíblia, ela está cheia de tesouros escondidos, são joias espirituais para benefício da nossa alma. Amém? Então eu quero começar esse estudo fazendo uma pergunta. Você tem dado frutos? Você é uma pessoa frutífera? Você tem uma vida frutífera em Deus? É sobre isso que nós vamos conversar. Existem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que estão totalmente equivocadas em respeito a esse assunto, dar frutos. Muitas pessoas estão na igreja trabalhando muito, são pessoas que são trabalhadoras, esforçadas, e elas pensam que estão dando fruto, mas as suas vidas nunca vão para frente, a sua vida não sai do lugar, não decola, e elas se frustram com Deus por estar trabalhando muito e pensando que isso é fruto. Esse estudo vai ser libertador, queridos. Abre o teu coração. Peça para que o Espírito Santo te ajude a ver os mistérios que estão escondidos na palavra de Deus. Este estudo é libertador. Esse estudo me libertou. Mudou a minha vida, a forma de ver as coisas. Principalmente quem serve na casa do Senhor. Se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é uma pessoa que está trabalhando na igreja, no reino de Deus, esse estudo é para você. Não se frustrar, não perder tempo. Amém? Então abre o seu coração, pega aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, João capítulo 15. João capítulo 15, nós vamos estudar sobre o verdadeiro fruto. O que é o verdadeiro fruto? E eu já quero te dizer que frutos não é trabalhar no reino de Deus. Frutos não é servir na igreja. Frutos não é ganhar almas. Presta atenção. Frutos não é ganhar almas. Não é estar trabalhando na igreja, não é estar ajudando na igreja, não é fazer obra social. Isto não é fruto. Isto qualquer pessoa pode fazer. Ganhar almas, qualquer pessoa pode ganhar. Quantos testemunhos nós nos temos ouvidos e vistos de pessoas que estavam no terreiro de macumba e o diabo não pôde fazer nenhuma obra ali porque havia um crente desviado? Quantos testemunhos já ouvi isso? E o próprio diabo dá testemunho: olha, não posso fazer nada porque essa pessoa está aí, ela é de Deus e eu não posso fazer nada com ela. O que as pessoas fazem? Vão buscar a igreja, são salvas, são reconciliadas. Olha só, um feiticeiro, um macumbeiro evangelizou. Então, amados, ganhar almas, a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Está falando aí também é de almas. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Muitos me dirão, Jesus disse, muitos, não são poucos, são muitos, me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus disse que vai dizer: apartai-os de mim, malditos, não vos conheço. Então, queridos, obra nenhuma é dar fruto. Obra nenhuma é dar fruto. E Deus espera que você dê fruto. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Esse estudo vai te libertar, vai expandir a sua mente, vai fazer que você, a partir de agora, você vai começar a dar fruto. E você vai começar a ver os seus frutos e você vai crescer. Amém? Abre a sua Bíblia, João capítulo 15, vamos ler até o versículo 8.
e diz assim: aqui está a revelação do verdadeiro fruto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, presta atenção, todo ramo que estando em mim, o próprio Jesus está dizendo, estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa. Ou seja, existe pessoas que está em Cristo, ele está dizendo, todo aquele que estando em mim, não está falando do ímpio, não está falando daquele que se desviou, que foi embora, que abandonou, não. Ele está dizendo aquele que estando em mim, está na igreja, está no evangelho, tem a palavra de Deus, mas não produz fruto, o meu Pai vai cortar este. Isso é muito perigoso, amado. Muitas pessoas não dão atenção nessas riquezas da palavra de Deus. Olha como está escrito. Eu não estou forçando o texto, Jesus está dizendo, todo aquele que estando em mim não dá fruto, o meu Pai o retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto. Primeira aplicação aqui, existem pessoas que estão em Cristo, mas não estão dando fruto. Versículo 3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido, permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado. O ramo tem que estar ligado. Se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira e vós o ramo. Aquele que permanece, uau, quantas vezes está falando de permanecer aqui? Aqueles que permanecem em mim e eu neles. Não é só estar em Cristo, Cristo precisa estar em você. Existem muitas pessoas que estão em Cristo, mas Cristo não está nelas. Não produz fruto. Tem muitas pessoas equivocadas com o Evangelho. Por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. Por falta de conhecimento, o povo é destruído. Então você está aprendendo agora o que é dar fruto. Não basta só permanecer em Cristo. Cristo tem que permanecer em mim. Mas pastor, pode alguém estar em Cristo, mas Cristo não nele? Sim, é o que nós lemos. O que Jesus disse? Muitos me dirão que no meu nome, ou seja, estão em Cristo, no meu nome, expulsaram demônios, fizeram milagres, profetizaram, mas Cristo não conhece eles. Não é só estar em Cristo, amado, não é só fazer parte de uma igreja, não é só ajudar no trabalho de uma igreja, não é só evangelizar, não é só isso, amados. Isso não é fruto. Isso é estar em Cristo. Agora, Cristo está nessa pessoa é diferente. É isso que está dizendo. Eu sou a videira e vós o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Só pode dar frutos. Existe aqui, tem que estar em Cristo e Cristo tem que estar nele. Dará muitos frutos. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Ao verso 8 e terminamos aqui. O que glorifica o meu Pai, presta atenção, o que glorifica o meu Pai é que deis frutos em abundância. Assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Uau! O que glorifica o meu Pai não é você servir na igreja, não é você dar glória a Deus com a sua boca, não se dá glória a Deus, o Pai não é glorificado com as nossas palavras, o Pai não é glorificado com nossas obras, com o nosso trabalho, o Pai é glorificado quando nós damos frutos. Então agora você vai saber o que
Isso é muito importante. Fruto, o verdadeiro fruto. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3, verso 15. Você conhece essa parábola, essa passagem? Quando Deus dá a primeira profecia na Bíblia, a primeira profecia: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Deus profetiza que da mulher vai nascer uma semente. Olha só, nós estamos aprendendo o que é fruto. Qual foi o primeiro fruto? A semente que Deus ia pôr na mulher. Quando você pega uma maçã, dentro dessa maçã existem sementes. E essas sementes vão gerar outras maçãs. Quando a Bíblia fala de fruto, gerar fruto, a semente da maçã gera outra maçã. Não gera um limão, não gera uma laranja, não. Tem que gerar a mesma espécie. A mesma espécie. Maçã gera maçã. Dentro da maçã existem sementes que geram outras frutas com o mesmo sabor, com a mesma cor, com a mesma espécie, com a mesma essência, e saiu da mesma semente. Então é uma repetição. É uma maçã gerando maçã, uma maçã gerando maçã por milhares e milhares de anos. Deus determinou isso na criação da natureza. Cada árvore vai dar o seu fruto segundo a sua espécie. Pois bem, a primeira semente é Cristo. Você está aprendendo o que é o verdadeiro fruto. Quem é a semente? A semente que foi profetizada após o pecado e a morte entrar no mundo? Cristo. Deus disse isso para a serpente. A semente da mulher vai nascer. E essa semente vai pisar a tua cabeça, ou seja, vai te destruir, vai te sujeitar. Pisar significa isso, sujeitar. Essa semente, ela vai te sujeitar, ela vai te destruir. E a semente do pecado vai ferir o calcanhar. Então a semente verdadeira, a primeira semente que gerou o fruto verdadeiro é Cristo. Amém? Aí você vai anotar aí 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? O pecado é semente da serpente. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quantas vezes nós ouvimos a palavra permanecer ali? No texto que nós lemos, de João, capítulo 15. A semente de Deus permanece nele. Que semente? Cristo. A semente que nasceu na mulher. Nós sabemos que a mulher não tem semente. Quem tem a semente, que é essa palavra derivada da palavra sêmen, ou a palavra sêmen vem dessa palavra semente, é o homem. O Pai pôs a semente dele dentro, pelo Espírito Santo, em Maria, e esta gerou o fruto verdadeiro, que é Cristo. Cristo é o fruto verdadeiro. Então agora você já sabe que fruto verdadeiro não é obra. O fruto verdadeiro não é obra, não é o que você faz, não é o que você conquista, não é o que você tem. O fruto é uma pessoa. O fruto é uma pessoa. E este fruto, ele gera outros frutos. Quando uma pessoa recebe a semente de Deus dentro dele, que acabamos de ler, 1 João, capítulo 3, verso 9, quando essa pessoa ela nasce, a semente de Deus nasce dentro dela. Cristo é gerado dentro dela. E quando Cristo é gerado dentro dela, o que Cristo vai gerar? Mais Cristo. Qual foi o propósito do primeiro homem que Deus deu para o homem? Enchei a terra. Enchei, multiplicai e frutificai. Enchei a terra.
Qual foi o propósito e a ordem que Jesus deu para os discípulos? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai esse evangelho em todas as nações, fazendo o quê? Discípulos em todas as nações. E quem eram os discípulos? Frutos de Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele tem a mesma genética, ele tem a mesma essência, ele tem o mesmo sabor, ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo gosto, ele tem a mesma forma da fruta verdadeira. Um discípulo gera outro discípulo. Uau! E esse discípulo é fruto de Cristo, gera outros Cristo. Por isso que a primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Isso é uma revelação de Deus para os homens. Por que cristão? Pequenos Cristo. A palavra cristão, ela significa literalmente pequenos Cristo. Cristo foi plantado na mulher, Cristo foi plantado no Evangelho, nós nascemos de novo, Cristo está em mim, e eu, para produzir Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo, eu tenho que ter a essência de Cristo, eu tenho que ter o DNA de Cristo, por isso eu nasço de novo, tenho que nascer de novo para ter o mesmo DNA, ter a mesma essência, ter a mesma genética, ter o mesmo sangue, ter a mesma forma, ter o mesmo corpo, é corpo do meu corpo, o apóstolo vai dizer isso. Agora somos corpo do corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. Agora Cristo, o fruto verdadeiro, está dentro de mim e eu vou gerar ele em outras pessoas. Não é o meu trabalho, não é a almas que eu ganho, não, amados. Tem muitas pessoas, quantos pastores, evangelistas, que começaram bem, pregaram, ganharam multidões e terminaram maus. Judas era um discípulo de Jesus. Aqui em João, Judas está ali. Jesus está falando, se permaneceres em mim e eu permaneceres em vocês. Judas está ali, está ouvindo. Jesus está chamando Judas de fruto verdadeiro. Vocês estão limpos. Essas palavras eram para Judas também, amados. Só que ele terminou mal. Muitos começam bem e terminam mal. Sabe por quê? O verdadeiro fruto. Jesus vai dizer lá em João. O verdadeiro fruto, ele permanece para sempre. João 16, versículo 16 vai dizer assim: não foste vós que me escolheste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dar frutos, e os vossos frutos permaneça. Sendo assim, seja o que for que perdides ao meu Pai, em meu nome ele os concederá. Judas está ouvindo aqui, e Jesus está dizendo: olha, eu vos escolhi para que vocês vão e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Mas Judas decidiu não permanecer. Ele traiu, ele vendeu, ele abandonou, ele não se arrependeu. Você não vê Judas nem um momentinho procurando Jesus, mas você vê Judas correndo para os fariseus, religioso, estava com Cristo, fazia parte do corpo de Cristo, mas era um religioso. Judas não correu para Cristo, Judas correu para a sinagoga, Judas correu para a religião. Você não vê ele arrependido, você não vê. Ele terminou mal, ele não permaneceu para sempre. O verdadeiro fruto permanece para sempre, queridos. A pergunta que eu faço: você está produzindo Cristo? Você está dando fruto? Quando você pede, Deus te dá? Olha só, você quer ver uma pessoa abençoada? É aquela pessoa que produz Cristo. Olha o que João está dizendo aqui, ó. Tudo que vocês pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Tudo. Tudo é tudo, amado. Uma pessoa que produz Cristo, sabe o que ela vai pedir para Deus? Coisas conforme o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus afirmou várias vezes: a vontade do meu Pai eu faço.
As palavras que o meu Pai manda, eu falo. Eu só faço a vontade do meu Pai. Como reconhecer se uma pessoa é um fruto verdadeiro? Como reconhecer se a pessoa realmente dá fruto? Em primeiro lugar, se ela permanece. Você permanece quando todos te traírem. Eu não sei se você já foi traído, eu não sei se você já foi abandonado, ou não sei se você em algum momento da sua vida você já se sentiu assim, abandonado por Deus, traído por Deus, ou traído pelas pessoas que você esperava que te amasse e fosse fiel com você. Mas bem, se você for traído, se você for abandonado, se você for rejeitado, você vai permanecer firme aonde Deus te colocou? Ou você vai abandonar? Ou você vai desistir? Porque o verdadeiro fruto permanece para sempre. Nos meus anos de igreja, desde a escola dominical, eu já tenho mais de 40 anos, vi muitas coisas, e já vi muitas e muitas pessoas abandonando a igreja por causa de pessoas. Já vi muitas pessoas abandonando o evangelho por causa de pastores, por causa de homens. Não entenderam, abandonaram, não permaneceram firmes. Um verdadeiro fruto, ele permanece firme. Jesus, ele permaneceu firme. No jardim do Getsemane, ele permaneceu firme. O que estava acontecendo, ele não queria para ele não queria estar naquele lugar, mas ele sempre falava para os seus discípulos: a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai, é a vontade do meu Pai. Você quer saber se uma pessoa, ela gera Cristo, ela é um verdadeiro fruto, se ela permanece firme? Assim você vai reconhecer. A outra maneira de você reconhecer se uma pessoa gera Cristo ou não é quando ela faz a vontade dela e ela nega a sua própria vontade. Aí você vai reconhecer o que é aquele que dá verdadeiro fruto, quando a pessoa nega a si mesmo. Ela permanece, ela não vai embora, ela perdoa. Uau! O verdadeiro fruto perdoa. O verdadeiro fruto gera Cristo, tem o caráter de Cristo. Você pode ser obreiro, você pode ser um pastor, você pode ser o que for, ajudar muita gente, estar trabalhando na obra do Senhor, mas se Cristo não está em você, se você não permanece firme em Cristo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, você só permanece firme no domingo, uau, Cristo não está em você. Aquele que está em Cristo, e Cristo está nele, ele permanece firme todos os dias, todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Às vezes você está num lugar que ninguém te conhece, você permanece firme. Às vezes você está sendo tentado em um lugar por aquilo que o seu coração deseja, mas você permanece firme. Você não peca. Não peca, todos nós somos pecadores, lutando, guerreando contra o pecado. O que nós lemos lá em João, 1 João 3,9? Aquele que é nascido de Deus não pratica. Pecar, nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Essa é a diferença. Eu sou santo. Significa que eu sou perfeito? Não. Significa que eu luto contra o pecado. Eu não pratico o pecado. Mas às vezes eu peco. Como eu peco? Não orando. Como eu peco? Não perdoando. Como eu peco? Pensando coisas más contra o meu irmão. Como eu peco? Desejando as mulheres do meu próximo. Como eu peco? Não sendo fiel a Deus, aos seus princípios. Pecamos, amados. Pecamos em todos os momentos. Nós pecamos. Mas nós não vivemos na prática desse pecado. Porque a semente de Deus está dentro de nós. Então, quando o Filho de Deus, um homem ou uma mulher, é confrontado pelo pecado, em um momento ou em um lugar que ninguém conhece ele, às vezes no trânsito, alguém te deu aquela fechada, e você tem todo o direito
de dar aquele xingão, aquele palavrão, ou descer do carro e ir lá e dar umas bufetadas. Mas você está em Cristo, você renuncia, você morre. Uau! Você morre. Você está disposto a morrer? Cristo esteve disposto a morrer? Você está disposto a morrer? Porque isso é uma característica daqueles que estão em Cristo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá solo, mas se ele morrer, dará muitos frutos. Anota aí João 12, 24. Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz. Cristo permaneceu firme até o fim. Porque ele morreu, você está disposto a morrer? João 12, 24 está dizendo que nós somos como um grão de mostarda. Se o grão de mostarda não cair, não morrer, não produz fruto, fica só. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. Como reconhecer uma pessoa se ela está produzindo frutos? Quando ela produz Cristo, quando as pessoas vê nela Cristo, quando ela perdoa, quando ela luta contra o pecado, quando ela renuncia os seus desejos, quando ela deseja fazer somente a vontade do Pai. E você vai ver que tudo isso é espiritual, não é físico, amado. Você pode estar trabalhando numa igreja, você pode ser um pastor, você pode ser um grande obreiro, um missionário, um evangelista, mas não ser uma pessoa espiritual. Você não está produzindo Cristo? Para produzir Cristo, para ter uma vida frutífera, para ser abençoado por Deus, para que as suas orações sejam respondidas, para que você receba tudo aquilo que você pedir ao Pai, você precisa produzir Cristo. Em outras palavras, você precisa ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, porque aqueles que estão em Cristo, mas não produzem Cristo, como nós lemos, será cortado. Isso é muito sério, querido. Existem muitas pessoas frustradas com Deus, frustradas com a igreja, frustradas com a palavra de Deus, porque as coisas não vão para ela, e elas ajudam, e elas são diáconos, ou está trabalhando, ou são obreiro, não sei. Mas talvez você não está produzindo o verdadeiro fruto. Não é trabalho, é Cristo, é uma pessoa. Permanecer em Cristo, Cristo permanecer em vós, perdoar aqueles que te ofendem, ajudar o pobre, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, seguir os princípios da palavra de Deus. Isso é dar fruto. E quando você der fruto, o fruto verdadeiro vai produzir outro fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Uau! Paz, fé, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Mas somente uma pessoa que produz Cristo, uma pessoa que dá o fruto verdadeiro, produz isso na vida dela e produz isso na vida de outras pessoas. Então, dar fruto é isso, produzir Cristo. Cristo é o verdadeiro fruto. Cristo é a semente de Deus. Se você está produzindo Cristo, se as pessoas estão vendo Cristo em você, se você tem a mente de Cristo, o coração de Cristo, você está ligado nele e ele está ligado em você. E isso glorifica o Pai. E o Pai vai te recompensar, como está escrito. Tudo que você pedir, o Pai vos conceda. Amém? Dê fruto, que as pessoas possam ver Cristo em você. Isso é muito sério. Não é uma opção, porque afinal, se está em Cristo, se está na igreja, se é evangélico, mas Cristo não está em você, as pessoas não veem Cristo em você, você corre o risco. Corre o risco não, você será cortado. Isso é muito sério. Amém? Deus te abençoe, que este ensino te edifique daqui para frente. Se você não está produzindo fruto, comece hoje a produzir Cristo, primeiramente em você e depois em outras pessoas. A pessoa de Cristo pelo Espírito Santo de Cristo. Amém? Deus te abençoe.